Você sabe a diferença entre dar um castigo e gerar uma consequência na ação da criança? Nesse vídeo a gente vai falar dessas duas ações e o que elas impactam no desenvolvimento e aprendizado da criança. Meu nome é Roselane Viana, sou especialista em atendimento infantil e orientação familiar. Esse assunto gera muita dúvida nos pais, que não conseguem distinguir se gerar uma consequência ou se castigaram a criança. Dependendo da ação que os pais adotam em relação ao que a criança fez, o pai pode gerar na criança um aprendizado, uma conscientização ou um medo do que o pai e a mãe podem fazer. O castigo é algo estabelecido pelo adulto e não tem uma relação direta de ação e consequência. Então, por exemplo, a criança não quer comer, aí você estabelece, se você não comer, você não vai poder sair para brincar. Nesse caso, o adulto está usando do poder que ele tem de controle da criança para fazer com que ela cumpra algo estabelecido. Mas a ação sair para a rua não tem nada a ver com comer. Como que o pai poderia gerar uma consequência em relação a essa situação? Então, primeiro, analisar todo o contexto, entender por que essa criança não quer comer, e aí, então, gerar alguma coisa relacionada àquela situação. Então, por exemplo, a criança pode não querer comer porque a mamãe fez a comida meio-dia, mas essa criança acordou 9, 9h30, tomou um café próximo do horário do almoço e não está com fome. Então, a mãe pode gerar uma consequência dizendo, tudo bem, você não vai comer, você pode sair sem comer, só que aí você, quando voltar, ao invés de comer o lanche da tarde, você vai almoçar porque eu não quero que você pule a refeição. Então, você não vai comer lanche da tarde, você vai almoçar mais tarde. Ou, como você não quer almoçar agora, meio-dia, então amanhã eu vou te despertar um pouco mais cedo. Porque assim você não prejudica o seu horário de almoço. E aí deixa a criança também aberta para que ela faça essa escolha. Ao fazer parte dessa escolha, a criança não se sente injustiçada, como acontece na punição. Porque nesse momento ela teve a alternativa de fazer essas escolhas e ela escolheu determinado caminho. Então ela vai sofrer as consequências, vai ter a responsabilidade de arcar com aquilo que ela escolheu. Daí é muito importante os pais também serem consistentes naquilo que estabeleceram. Então, se você vai acordar amanhã mais cedo, se você não almoçar agora, no dia seguinte precisa acordar a criança mais cedo, porque senão fica alguma informação vazia. E aí a criança não aprende nada também. Então, para a gente fechar, no castigo, a criança vai fazer ou não vai fazer determinada ação com medo de ser castigada, de ser punida pelo adulto. Só que ela só vai ter aquela postura diante desse adulto. Se ela entender que o adulto não vai descobrir ou que ele naquele momento não vai castigar, ela vai repetir. Ela vai repetir porque para ela não gerou aprendizado. O que ela tem é só medo da punição. Um exemplo típico dessa questão que a punição não gera educação é o que a gente tem na nossa vida adulta. Então, por exemplo, a gente tem os radares. Quando o motorista vem, ele diminui a velocidade diante do agente punidor, que é o radar. Passou pelo radar, a tendência é aumentar um pouco a velocidade. Então, esse é um exemplo típico da nossa vida de adulto. Já a consequência dá a possibilidade para a criança de se afirmar como indivíduo, que tem desejos e vontades diferentes dos adultos e de poder experimentar e experienciar as consequências das suas próprias ações. E o mais importante, que ela possa, em um outro momento, fazer uma escolha diferente, baseada na experiência, nas escolhas anteriores dela. Então isso é muito enriquecedor para a criança. Espero que esse assunto tenha contribuído com a sua família. Se você gostou, curte, compartilha, deixa comentários e se inscreva no canal porque tem mais vídeo semana que vem. Forte abraço!